Boa noite. Está chegando a hora para quase 6 milhões de estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Amanhã e domingo eles vão participar de uma maratona de provas em busca de um lugar nas universidades federais. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos discutir o atual estágio do Enem, que, segundo o Ministério da Educação, está agora 3 vezes mais seguro. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Grande São Paulo registra mais 10 assassinatos e a Polícia Militar faz mais de 30 prisões na zona sul da capital. Mulher brasileira reduz o número de filhos e está se tornando mãe cada vez mais tarde. Antigo hospital em Niterói é implodido em apenas 12 segundos. Sobe para 165 o número de mortes na passagem do furacão Sandy pelo Caribe e Estados Unidos, onde 3 milhões de pessoas ainda estão sem luz. Nível da água sobe mais de 1 metro em Veneza e já impede passeios em pontos turísticos. Astronautas dançam ao som de Madonna antes de caminhada espacial. Participam do Jornal da Cultura desta sexta-feira o cientista político Carlos Novaes e o médico ginecologista e professor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Borges Lopes. 10 pessoas morreram entre a noite de ontem e a manhã de hoje na Grande São Paulo. Uma das vítimas era policial militar. O governo responde com o aumento das operações que prenderam mais de 30 pessoas na zona sul da cidade. Na manhã de hoje, um policial militar que pilotava esta moto foi assassinado a tiros em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele foi abordado por 2 homens em outra motocicleta. A vítima não teve o nome divulgado. A polícia investiga se o PM tentou reagir a um assalto ou foi vítima de execução. Neste ano, 89 policiais militares foram mortos no estado. Quase metade dos crimes com característica de execução. Outras 9 pessoas morreram na última madrugada na Grande São Paulo. Uma delas, um rapaz de 18 anos, baleado pelas costas na rua quando ia para casa. O governo passou a ocupar favelas em resposta à onda de violência. A primeira comunidade ocupada foi Paraisópolis, na região sul da cidade. Segundo o último balanço da PM, a chamada Operação Saturação prendeu 25 pessoas em flagrante, recapturou 6 procurados e apreendeu 5 adolescentes. Foram 15 armas de fogo apreendidas, 27 quilos de cocaína e 334 de maconha. A operação em Paraisópolis começou na segunda-feira. Desde ontem, foi estendida para Campo Limpo e Capão Redondo, também na Zona Sul. Mais 9 pessoas foram presas nos 2 bairros. O governador Geraldo Alckmin e a presidente Dilma Rousseff acertaram uma ação conjunta que deve começar com a transferência de chefes do crime organizado para penitenciárias federais. Uma reunião na semana que vem vai definir a parceria. Nós conversamos 2 vezes por telefone e as equipes, tanto do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, quanto da administração penitenciária e do Ministério da Justiça, vão, a semana que vem, estabelecer um conjunto de procedimentos nas várias áreas. Aí cabe às equipes técnicas verificar quais as parcerias que podem ter mais eficácia. Essa parceria com o governo federal, como já acontece no Rio de Janeiro, é uma saída? É indispensável, na verdade, né? O que nós estamos assistindo é uma situação em que a sociedade está entre 2 fogos, digamos assim, né? De um lado, os bandidos, né? E aí o crime organizado e tudo mais, e de outro lado, a polícia enfrentando os bandidos, sofrendo a represália deles, né? E enfrentando os bandidos, por vezes, também com alguma violência inadequada, né? Com essa situação leva à morte de muitos inocentes, né? Nós estamos... o que é inocente? É a pessoa que nem é bandido, né? Inocentes civis, né? Não é bandido e não é policial inocente, né? Os policiais que estão sendo mortos são também inocentes, mas são policiais, são inocentes militares, digamos assim, que estão na ação, né? E esses inocentes civis, então, é que estão sofrendo. Então, está mais do que na hora de o Estado,
que se compõe de 3 instâncias, né? A União, os estados e os municípios, o Estado se juntar. E acho que as prefeituras da região metropolitana de São Paulo também podem contribuir. Quer dizer, não é uma oportunidade de ouro para se estabelecer relações com as prefeituras, porque as prefeituras podem contribuir com apoio para a diminuição da violência de várias formas, com intervenções urbanas e tal. Então, essa concatenação, digamos assim, é absolutamente indispensável. E isso não significa dizer que tem que abandonar as diferenças políticas. É o oposto. Quer dizer, isso é que é a política e até é o exercício da diferença. E acho que o Alckmin tem razão, quer dizer, os técnicos agora vão discutir as dimensões técnicas do problema. O passo político foi dado, isso não significa que o Alckmin deixou de ser diferente da Dilma. E que os prefeitos, por sua vez, também deixarão de ser diferentes do Alckmin ou diferentes da linha política da presidente. Não, mas tem elementos técnicos na história que precisam ser preservados. Mas é necessário evitar uma demonização da política, como se os políticos têm que parar de ser políticos e... Não, é o oposto, eles têm que ser políticos, mas políticos de um jeito que leve à concatenação e leve ao aproveitamento do que há de melhor, tecnicamente, entre o Estado e a União, sem invadir as prerrogativas de uma instância e da outra, respeitando o comando no Estado e, ao mesmo tempo, a presidente designando auxiliares de qualidade para ajudar ninguém. Eu acho que tem que ser a partidária, né? Não é questão de ser político ou não, tem que ser a partidária. Não é porque nós temos PSDB aqui e PT na capital federal que não vão conversar. Eu acho que a resposta está sendo tardia, porque isso quando começou já mais de mês atrás, com aquela ação da rota na Zona Leste, a periferia está tendo toque de recolher, então as coisas estão beirando ao caos na periferia. Se você tem quem tem que te proteger sendo morto, que leitura que a sociedade faz em relação a isso? Então estamos tendo problemas na segurança pública, que não foi, obviamente, abordada na eleição que tivemos, porque realmente é do Estado, mas isso causa na população uma grande apreensão agora, já faz 1 ou 2 meses, e agora que o Estado está dando, começou negando, né, em relação a que se tinha ou não o PCC envolvido, depois disse que sim, e as coisas são orquestradas, e agora começou a invadir favela. Acho que invadir favela tem 2 pontos, né? Nós temos quem mora na favela, a grande maioria são pessoas do bem. E o que vai acontecer? Eles acham assim, só vem aqui para procurar bandido e não vem aqui para me trazer melhorias. Como já aconteceu hoje, já pessoas da favela criticando o governo em relação a isso. Existe o ponto polêmico da colocação de unidade de polícia pacificadora, é necessário? Eu não tenho a menor dúvida de que é necessário, o problema todo é o custo disso. Veja, a PM em São Paulo, até um ex-comandante deu uma entrevista aí dizendo que isso é uma besteira, esse negócio de unidade pacificadora. Não é besteira não. Também acho que não. E acho que você tem razão, quer dizer, quando a polícia invade favela, essa invasão, que tem uma disposição militar muito clara, ela vitima muitos inocentes. Quer dizer, a ideia de invadir favela periodicamente é um equívoco. O que você tem que fazer é, aí sim, pacificar, ocupar, ter outro tipo. Agora, o custo disso também é muito alto. Quer dizer, você não pode intervir dessa forma em todas as favelas. Você não tem recursos para isso. Então, tem que fazer um trabalho também de outro tipo, né? De mais longo prazo para todo mundo. Agora, as situações mais críticas, aí tem que estabelecer essas unidades fixas dentro da favela e entrar com outros serviços ao mesmo tempo, né? Não dá para fazer só... tentar resolver só na bala. Você tem que ter muitos outros serviços para atender essa população local. Depois de 2 vazamentos de gabaritos em provas anteriores, o Ministério da Educação garante que este ano o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, está cercado de segurança. As provas acontecem amanhã e domingo e vão reunir quase 6 milhões de estudantes. Estão em jogo 1 milhão de vagas em universidades públicas. Otávio chegou à Faculdade de Letras da UFMG depois de prestar 2 Enems. O estudante conta que da primeira vez, em 2010, estudou bastante, mas errou na dose e na estratégia. Me preparei e fiquei bastante nervoso no dia da prova. Estudei 5 minutos, até 5 minutos antes de fazer a prova. Essa turma aí vai fazer o Enem no final de semana. Todos têm muita expectativa e a maioria está segura. Eu estudei o ano inteiro, então assim, eu acho que eu estou preparada. O que a gente pôde fazer até agora a gente já fez e vamos ver o que vai ser, né? Depois de um ano inteiro de estudos, agora é a reta final. No sábado, os candidatos farão provas de ciências humanas e da natureza.
Já no domingo, será a vez de testar os conhecimentos de português, matemática, inglês ou espanhol e redação. Serão 4 provas com 45 questões de múltipla escolha cada uma. Em Brasília, o Ministério da Educação informou que as provas já foram distribuídas sem nenhum incidente. O custo do Enem será de R$ 46,00 por estudante e, para evitar fraudes, o governo triplicou os itens de segurança. Mais de 20 mil pessoas vão trabalhar na aplicação dos testes. O ministro Aloysio Mercadante alerta os estudantes para não se atrasarem. Que eles cheguem às 12 horas, quando os portões serão abertos. Que não esqueçam o documento com foto, que é muito importante que isso esteja acompanhado de cada um. A prova começa a 1h. Só fará a prova quem estiver na sala de aula a 1h da tarde. Vamos torcer, né, para que esse ano não tenha nem vazamentos de prova, nem erros em correção. Sem dúvida. O Enem é um grande desafio, né, na verdade, porque são quase 6 milhões de estudantes, né, e é um número, é uma prova que reúne muitas variáveis e muitas possibilidades. Agora, eu realmente acho o seguinte, os problemas que houve no passado foram problemas que foram, na minha opinião, inflados, porque é um percentual muito pequeno de problemas. Quer dizer, 600 alunos com problemas no seu Enem, para 5 milhões, é realmente irrisório. Quer dizer, é algo que me parece assim da ordem do mesquinho, tentar atacar o Enem como projeto a partir desse tipo de problema, entende? Eu acho que os problemas são indesejáveis, mas eles não são de modo a ferir essa grande iniciativa que resolveu muitas outros problemas que os jovens tinham para o acesso à universidade. É que os problemas de segurança foram tão banais, né, que foram tão ridículos na realidade, em termos de foram detectados na outra vez, que acabou realmente chamuscando o ministro Haddad na época, né? Porque foram erros assim muito banais de segurança. Por pequeno que seja, na realidade, causou grande apreensão, porque quem faz numa região muito mais difícil de ser detectado qualquer coisa, se sente realmente prejudicado, né? Isso causa um abalo, por pequeno que seja, né? Então acho que é importante realmente. Eu achei até que eles fossem fazer um consórcio entre FUVEST e tal, que tem um know-how importante em relação a isso, mas acabou resolvendo, parece, com mais dinheiro em relação a isso e colocando mais dificuldades em relação à fraude, né? Vamos ver se vai funcionar. Agora, essa questão dos custos, o ministro Mercadante disse que isso não significa nada perante o desafio de combater a desigualdade social. É o caminho? Eu acho que o Enem é um caminho importante, tem que ser melhorado e tem que ser, digamos, nós temos que ampliar a qualidade do ensino, na verdade, que prepara para o Enem e a qualidade do nosso ensino universitário, né? Mas que o Enem, na minha opinião, veio para ficar e que o Enem é uma iniciativa positiva, na última vez, os problemas havidos foram basicamente o quê? Os professores que receberam antes os testes para avaliarem os testes, um deles ficou com o caderno, copiou o caderno e distribuiu para os seus alunos. Aquele outro que pegou antes na prova, que apareceu aí na imagem, né, pegando a prova antes também e vazando a prova antes do teste. Eu acho que a instituição do Enem foi uma jogada importante, né? Mas o que vai tirar o Brasil do buraco é ensino fundamental, né? Nós estamos atrasados em relação a isso há muito tempo, né? Mas realmente o Enem é um passo importante para a entrada nas universidades, que é uma ferramenta fundamental, eu acho. E o que o Enem sempre confirma é essa desigualdade, né, entre o desempenho do aluno que estuda em escola particular e o aluno que vem da escola pública, né? E também a diferença entre as notas do branco e do negro. Porque são duas coisas que estão, na verdade, cruzadas no Brasil, né? Quer dizer, quanto mais escura é a sua pele, mais provável que a sua renda seja menor. Porque isso é uma chaga que nós temos, um estigma que nós temos, é um problema que nós temos, a palavra que quisermos, desde a escravidão. Quer dizer, nós resolvemos mal o problema de escravizar os negros, resolvemos mal a abolição da escravatura e estamos pagando esse preço até hoje. Quer dizer, temos tomado medidas na direção de resolver e tal, mas estamos muito longe disso. Como, então, existe uma forte correlação entre quanto mais escura a pele, mais pobre é a família? É evidente que essas pessoas, isso vai também ter uma correlação com dificuldade para ter um ensino privado de boa qualidade e até de ter um ensino público de boa qualidade. Porque se você pega o alunado do ensino público no agregado,
você vê que ele é, no agregado, inferior ao desempenho do ensino privado. Mas há ilhas de excelência dentro do ensino público. Há escolas que funcionam muito bem, há alunos que se preparam muito bem. Só que nessas escolas também, as famílias negras têm dificuldade de colocar os seus filhos. Né? Então, essas correlações é que nós precisamos quebrar. Como é que a gente quebra? No caso dos negros, em parte com política de cotas, né? E com política de renda, para que essas famílias... A cota é para enfrentar o problema imediatamente, e a renda é para dar condições a essas famílias de se alavancarem. Né? E no caso do ensino público, aí não tem dúvida, é investimento, é colocar dinheiro no ensino público. Nós não colocamos ainda o que é necessário colocar. Esse é o problema, a gente tem que ser o ensino fundamental. Eu acho que essa coisa de cotas, inclusive, a gente cai na cotas, né, em cima de você olhar pela cor da pele, você pune o banco pobre também. Então, acho que a renda acho que é interessante. E o ensino fundamental tem que ser realmente investido maciçamente. O número de filhos por casal no Brasil não para de cair. Hoje, a mulher brasileira tem 3 vezes menos filhos do que em meados do século passado. A decisão de ser mãe é tomada cada vez mais tarde. Aos 40 anos, Nancy e Rogério estão grávidos de 7 meses. Enquanto Fernanda não chega, o casal ajeita o quarto da filha e assiste a gravação do último ultrassom. O plano de ter um filho demorou 12 anos para amadurecer. Não tinha vontade de ser mãe, ele não tinha vontade de ser pai. Estruturar financeiramente, emocionalmente, né? Curtir o casamento, sair bastante, viajar. A gente sempre gostou muito disso, né? Então, a gente foi protelando. Fernanda será filha única. A família Canavés é um retrato do que tem acontecido em muitos lares no país. A taxa de fecundidade da brasileira, que mostra o número médio de filhos que uma mulher tem durante o período fértil, caiu de 6,6 em 1940 para 1,9 em 2010. Ainda de acordo com dados do último censo do IBGE, a mulher com mais renda e instrução tem filhos cada vez mais tarde. Só após completar uma carreira internacional de 20 anos como executiva, é que Ana Maria teve vontade de casar e ter um filho. Hoje, Matheus está com 2 meses. Quando fala da carreira de sucesso, Ana Maria confessa que só agora sente-se realizada. Eu estou completa, eu estou feliz. Estou com meu marido feliz, uma casa feliz e um bebê que é uma bênção. E pronta para o próximo filho. Logo, logo, hein? Doutor Marco, quais as consequências, né, da mulher que acaba tendo filho mais tarde? Então, eu acho que essa matéria tem duas facetas, né? Tem uma faceta social, que o Novaes pode abordar bem melhor, a área dele, mas eu diria assim, que o Brasil está envelhecendo sem ficar rico, né? Tem essa... Acho que o Cláudio Lembo disse isso, me parece que foi ele que disse, e acho que tem razão em relação a isso. Nós estamos ficando mais velhos, as mulheres entraram no mercado de trabalho, foi característica. E na área da saúde, a gente sabe que a partir dos 30 anos a fecundidade diminui, né? E você tem mais propensão de ter o quê? Mulheres com diabetes, hipertensão. E a mortalidade do Brasil ainda é alta, e o que mata aqui no Brasil é hemorragia e hipertensão. Então, a fecundação diminui, então a chance dela engravidar é menor, a chance dela abortar é maior. Normalmente você tem 20% das gestações acabam em abortos, e no caso das mulheres aumentam, as mulheres mais velhas, né, no caso. E nós temos então a fecundidade menor e a chance com essas doenças maternas, como hipertensão e diabetes. Então são gestantes que muitas vezes procuram uma fertilização in vitro como recurso, porque demoraram, então a chance delas engravidarem diminui, então elas acabam partindo para... Então aumenta o custo médico, aumenta o custo do atendimento médico, a gestação fica de alto risco. Então, e você acaba caindo no custo, né? Então essas mulheres vão estar tendo filhos mais velhas, a expectativa dos pais delas de vida aumentou, então elas vão ter pais idosos, filhos novos, quem paga a conta? O Estado, acho que tem que imaginar isso. Os nossos governantes acabam não tendo essa visão a longo prazo. Né, pois é, e a questão da população envelhece, mas não cresce, né, como a gente está vendo na Europa. Isso também traz uma consequência econômica. Sim, traz. A matéria tem 2 coisas, quer dizer, uma coisa é as mulheres protelarem, algumas mulheres protelarem e terem filhos mais tarde. Mas a queda da fecundidade não é explicada por essa decisão. Não é porque as mulheres estão tendo filho mais tarde, embora isso tenha todos os problemas médicos que o doutor aqui acaba de dizer. É que a fecundidade caiu porque as mulheres estão tendo menos filhos mesmo. Quer dizer, há uma decisão feminina e dos homens, das famílias, de terem menos filhos. Então a fecundidade caiu em todas as faixas etárias. Né? E
ela é, digamos, de certa maneira, até um pouquinho revertida por essa decisão das mulheres mais velhas de terem filhos. Né? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é a fecundidade que caiu e outra é a decisão da mulher mais velha de ter filhos. Essa queda da fecundidade no Brasil leva à seguinte situação. Hoje nós temos uma juventude que é a maior juventude que já tivemos e será a maior juventude que teremos. Porque a juventude nunca será maior do que está sendo hoje. Ou seja, as pessoas entre 15 e 29 anos hoje são cerca de 52 milhões. Nós não vamos ter outro contingente desse tamanho. Agora vai começar a diminuir isso, quer dizer, essa presença maciça dos jovens, porque a população brasileira está envelhecendo em função da queda da fecundidade. Né? E aí isso implica, em primeiro, uma população que envelhece precisa de cuidados, uma população que envelhece precisa de alternativas, precisa de medicina, e também há um problema da Previdência, há um problema de como é que você custeia essa população mais velha daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Né? A solução qual é? Nós temos que aproveitar agora que nós estamos com a possibilidade de ter um grande contingente de pessoas trabalhando para educar as nossas crianças e os nossos jovens. Porque a maneira de resolver o problema de menos gente produzindo é aqueles que produzirem mais. E a única maneira de fazer isso é aumentar a produtividade. Agora, a produtividade não é uma variável biológica, não é uma variável do ser humano. A produtividade é uma variável da economia, das máquinas, dos implementos, aquilo onde o ser humano põe o seu esforço. O espanhol é menos produtivo que o alemão e o grego é menos, que esse debate está havendo. E o grego, então, nem se fala, é muito pouco produtivo perto do alemão. Fica parecendo que o grego é preguiçoso, que o grego não trabalha, como se a produtividade fosse uma variável biológica. Ela não é. Ela é o resultado daquilo que você oferece às pessoas quando trabalham. Máquinas, preparo, treino, não é? Formação. E isso o Brasil está deixando muito a desejar. Educação, muito mais. Né? E veja a seguir, Hemocentros de São Paulo tem baixo estoque de sangue e ainda sobe para 165 o número de mortos no rastro do furacão Sandy.